Marcos 10:15 diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Guarda esse versículo. Vamos para o segundo versículo agora. Mateus 11:12. Mateus 11:12. A segunda passagem que eu quero que você grave hoje. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, aqueles que creem e progridem nos caminhos do reino de Deus. Aqueles que creem e progridem. No reino, você tem que ser como uma criança. E aqui diz também que para você avançar, você precisa tomar por assalto o reino de Deus. O que significa isso? Que não vão lhe dar abertura para você romper. Você vai ter que ter uma força a mais para poder romper. E eu acredito que no reino de Deus há muitas forças contrárias. Às vezes, até mesmo de cidadãos do reino, para que outros não rompam. É por isso que a Bíblia diz que algumas coisas no reino são tomadas por violência. Você só conquista usando a unção de Deus, usando o poder de Deus, senão você não rompe. O regresso do Senhor Jesus é maravilhoso e todos nós aguardamos e esperamos. Mas nós temos que entender uma coisa: enquanto a igreja ela espera a volta de Jesus, o mundo, a sua esperança é o poder do Evangelho. A esperança da igreja na volta de Jesus e a esperança do mundo é no poder do Evangelho. O que você está querendo dizer, profeta? Eu estou querendo dizer que muitas vezes o que as pessoas buscam, nós já temos. Só que o que nós temos que transbordar na vida delas. Porque é o que elas estão esperando. Assim como nós ansiamos pela volta de Jesus, as pessoas anseiam pelo Evangelho que está na nossa boca, pelo Evangelho que está na nossa vida. E existem algumas ferramentas para você avançar. Lembra que eu falei que existem duas maneiras de avançar? Recebendo e percebendo. A primeira é receber. E receber em repouso. Em João capítulo 1, verso 12, olha o que está escrito nesse versículo, todos conhecem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por que Jesus disse que nós deveríamos receber o reino como uma criança? Porque uma criança é totalmente dependente. Um bebê não se preocupa se vai ter alimento ou não. Porque ele tem uma mãe que o sustenta, tem um pai, muitas vezes, que o cuida. Então o bebê não está preocupado com o alimento, porque ele sabe que vai receber. As crianças não estão preocupadas com o dia de manhã. Os adultos sim. O que falta a nós é uma dependência maior de Deus. Nós temos que receber o repouso de Deus. Saber que andar na sua palavra, andar em seus princípios, vai trazer tudo o que necessitamos para essa vida. Eu estou convicto de que amanhã
eu terei o que eu preciso, porque eu estou andando em sua promessa, estou andando em sua palavra, e nós precisamos crer da mesma maneira. Aí você diz assim: mas profeta, como eu vou crer? Como eu vou descansar? Eu tenho boletos a pagar, eu tenho compromissos a cumprir, eu não sei nem como que eu vou fazer isso. Está faltando para você o poder de filho. O poder de filho. Porque talvez você não tenha o coração de filho. Talvez você tenha o coração de órfão. O que significa isso, profeta? Coração de órfão. O órfão, ele está sempre com medo se vai ter alguém para cuidar dele. Muitos têm coração de órfão e não coração de filho, porque o coração de filho conhece quem é seu Pai Celestial, e sabe que seu Pai Celestial irá cuidar dele, não vai deixar faltar coisa alguma. Dizemos que temos fé em Deus, mas quantas vezes essa semana você o chamou de Pai Celestial? Será que você tem essa revelação que Deus é teu Pai? Será que você se dirige a Ele como seu Pai? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bem àqueles que o buscam. Se eu tenho a revelação de quem é o Pai Celestial, eu não vou viver preocupado, eu não vou viver ansioso, mas eu vou viver crendo. Meu Pai Celestial cuida de mim, meu Pai Celestial me protege, meu Pai Celestial dará tudo o que eu preciso. Você não pode desfrutar do reino sem o coração de um filho. Jesus disse que o reino pertence às crianças. Lembra do dia que os discípulos tentaram impedir das crianças virem até Jesus para Jesus abençoá-las? E Jesus disse: deixem vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Nós só teremos acesso ao reino dos céus se nós soubermos receber o repouso. Ter a revelação de quem é nosso Pai Celestial. O Pai que cuida de nós. O Pai que cuida dos seus filhos. Que não cuida apenas de mim, mas cuida de nós. A oração do Pai Nosso nunca foi apenas para uma pessoa. É Pai Nosso. O mesmo Deus que é fiel na minha vida, é fiel na tua vida. É Pai Nosso. É Pai Nosso. Então por que Deus abençoa uns e não abençoa outros? Está faltando a revelação de quem você é filho. Enquanto você fica se comparando com seus irmãos, enquanto você fica preocupado de uns terem mais do que os outros, enquanto você pensa que Deus dá mais para um e menos para outro, você não conhece seu Pai Celestial. É que um tem a revelação de quem é seu Pai, e entrou como recebedor. Todo recebedor tem a revelação de quem é o Pai Celestial. Agora, aquele que não é recebedor, que não sabe depender, é precipitado. Aquele que não sabe depender, murmura. Aquele que não tem a revelação de quem é o Pai Celestial, sofre de medo,
sofre de pânico, está em desesperança constante, porque não sabe quem é o seu Pai Celestial. Precisamos aprender a receber como crianças, e isso tem a ver com descansar no que Ele disse que somos e de quem somos. Será que você tem essa revelação em você? Será que você tem a revelação de quem você é? Eu sou filho do meu Pai Celestial. É isso que eu sou filho de Deus, e eu sou do meu Pai Celestial. Por isso meu Pai Celestial não esquece de mim. Por isso meu Pai Celestial não me abandona. Por isso meu Pai Celestial vai me guardar dos meus adversários. Por isso meu Pai Celestial me guardará. E quando eu clamar, Ele ouvirá. Quantos de vocês já ouviram a história de Agar? Aquela escrava que pegou o filho de Abraão para fugir, porque ela dizia: meu Senhor esqueceu de mim, vou deixar essa criança. Nós nascemos para sofrer, nós nascemos para viver em dificuldade. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e diz a ela: Agar, por que estás assim? Eu vou fazer desse menino um príncipe, e vários príncipes vão descender dele. Sabe o que Deus estava querendo dizer para ela? O que está na sua mente é equivocado. Eu não vou descuidar de você. Eu não vou descuidar desse menino. E outra, agora você não é mais escrava. Agora você é livre. Porque você está tendo a revelação de quem eu sou e do que eu irei fazer na vida dele e na sua. E se ele vai ser príncipe, é porque você vai reinar com ele. Sabe, nós precisamos ter esses encontros com Deus. Há momentos que nós precisamos estar a sós com Deus, para ouvir a voz de Deus e conhecer realmente o que Deus tem para a nossa vida. A Agar, ali naquele momento, ela teve a intervenção de Deus. Ela seguiu o seu caminho, pegou o menino e viveu o que Deus tinha para ela. E nós, queridos, que pertencemos a um Pai Celestial, será que conhecemos o que o Pai tem para nós? O coração de órfão não pode compreender, nem descobrir a alegria de receber o que o Pai lhes dá para seu desfrute e prazer. O órfão está sempre preocupado em agradar. O órfão está sempre preocupado em agradar, porque ele pensa: se eu não agradar, eu vou ser lançado fora. Se eu não agradar, eu vou para outra família. Se eu não agradar, eu vou ser abandonado. Mas um filho dorme tranquilo a noite inteira, porque sabe: eu tenho um pai que não vai me abandonar, eu tenho uma mãe que não vai me abandonar. Eu quero dizer a você, você precisa conhecer o seu Pai Celestial. Porque quando você conhecer a revelação do seu Pai Celestial, você sabe, você nunca estará perdido, você nunca estará só. Você vai poder, como está escrito no Salmos de número 4, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele é meu Pai Celestial, eu não tenho que me preocupar, Ele vai cuidar de mim. Ele não é apenas meu Deus, Ele é meu Pai Celestial. Jesus não se dirigia a Deus apenas como Deus, Ele se dirigia a meu Pai.
meu Pai, eu faço as obras que eu vejo meu Pai fazer. Você tem que ter a revelação de quem é o Pai Celestial. Você tem que saber quem cuida de você. Você tem que descobrir quem cuida de você. Saiba, Deus não quer te ver sofrer. Deus não quer te ver sofrer. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz, Ele não chamou o Pai. Ele chamou Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Ele não chamou de Pai? Ali naquele momento da cruz? Por um único motivo. Porque ali Ele estava levando toda a orfandade sobre Ele. Mas quando Ele ressuscitou, trazendo cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Entenda, querido, Ele já levou o sofrimento na cruz. O sofrimento é para órfãos, não para filhos. O que você quer dizer, profeta? Eu quero dizer que se o órfão tiver a revelação de quem é o Pai Celestial, ele vai parar de sofrer. Sabe por que você sofre? Você sofre ainda porque você não teve a revelação de quem é seu Pai Celestial. Porque o seu Pai Celestial não quer mais que você sofra. Aí você diz, mas essa é a mensagem do triunfalismo. Não, essa é a mensagem do reino. A mensagem do reino é, se você conhecer o Pai, Ele vai dar boas coisas a você. O Pai quer dar boas coisas a nós. O Pai quer dar boas coisas a nós. É por isso que nós temos que compreender os princípios da palavra. É por isso que temos que ter a revelação de quem é o Pai, para que não venhamos viver à margem do que Deus tem para nós. Estar na igreja não vai tornar você um vitorioso. Estar fora da igreja, muito menos. Então o que você está dizendo, profeta? Eu estou dizendo que não adianta estar na igreja e não ter a revelação de quem é o Pai Celestial. Enquanto você não compreender que você é filho. Você é filho. E um detalhe, esse coração de filho não nasce por cumprir regras. A Bíblia diz que esse nascimento acontece pelo Espírito. É pelo Espírito. É algo sobrenatural. Você tem que orar para conhecer o Pai Celestial. Você tem que se colocar como filho, porque esse poder de filho já está sobre a tua vida. Você simplesmente deve deixar isso transcender na sua mente, no seu comportamento, na sua fé, nos seus conceitos. Você tem que deixar transcender as verdades do reino. Lembra que eu falei sobre receber e perceber. Não basta apenas receber para avançar. Você tem que ter percepção. O que isso significa? Em Mateus capítulo 11, verso 12. Olha o que está escrito lá. Mateus 11, 12. Nós vamos ler. Esse texto. Mais uma vez. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o arrebatam. Nós não precisamos viver sempre conscientes do diabo.
mas não podemos viver ignorantes dele. Ou seja, viver ignorantes da batalha é a pior forma de viver em negação. É você dizer, isso não existe, então não vou me preocupar. Isso não existe, então não vou lutar. Nós nascemos em uma guerra. Evitar essa realidade não é uma opção para aqueles que querem crescer e viver em Cristo. Por isso, quando a Bíblia diz assim, em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, o que a Bíblia está dizendo é, há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual, há um combate. Você tem que perceber, os cristãos mais derrotados, mais frustrados, são aqueles que vivem na ignorância da batalha espiritual. Você não pode ignorar. Quer avançar? Aprenda a perceber o mundo espiritual e lutar contra as coisas espirituais. Não porque Jesus me protege e fim. Não. Todo o ministério de Jesus foi combatendo o inferno. Os portões do inferno não irão prevalecer contra a igreja, mas não qualquer igreja. A igreja que está desperta. Porque quem está dormindo está em trevas, está em escuridão. Quando tomamos algo por força, estamos cumprindo o que nos mandou Jesus. Ou seja, estamos usando a autoridade. Tomar por força é usar a autoridade. Não tem como você tomar por força algo sem autoridade. E há muitos cristãos que não sabem usar a sua autoridade, não sabem nem orar com a autoridade. Não sabem o que possuem. Estão sendo vencidos. Estão sendo lançados para as feras diariamente. E por isso estão perdendo suas guerras. Não é que Deus não está agindo na tua vida. É que disseram para você que não tem mais guerra. Mentiram para você. Disseram para você que toda a guerra já estava vencida ao você aceitar Jesus. Da mesma maneira que mentiram para você que só dando dízimo e oferta para a igreja a tua vida financeira vai alavancar e você vai ser rico. Isso não existe. Tem princípios por trás. Sem princípios você não vai viver essa prosperidade. Dízimo e oferta são princípios espirituais, mas não é só isso. Se a pessoa não tem excelência, se ela não tem organização, se ela não tem cuidado com o que Deus deu nas mãos dela, ela não vai prosperar. Aprenda. Em Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. Foi um erro vir com esse blazer hoje de manhã. Foi um erro. Eu começo a pregar já suo com esse aí. Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. Olha o que está escrito. Deixa eu abrir aqui na outra tradução. Eu tenho uma tradução um pouco melhor aqui na minha Bíblia. Êxodo 13, 17 e 18 diz assim: ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu, presta atenção, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Preste atenção, sabe por que Deus não permitiu que eles cruzassem pelo meio da guerra? Porque não estavam preparados para a guerra.
Sabe por que que muitos têm que enfrentar o Mar Vermelho? Têm que enfrentar o faraó e estão sempre em apuros, sempre preocupados, sempre correndo atrás da máquina, como diz. É porque não estão preparados para a guerra. O povo poderia ter atravessado em meio à guerra e ter se livrado do faraó, ter evitado aquele momento de tensão, ter evitado uma intervenção sobrenatural de Deus, se eles estivessem preparados para a guerra, mas eles não estavam. Há pessoas que estão vivendo sempre em apuros, porque não estão preparados para a guerra. Como é que vai lutar contra o mal se não está preparado? Não tem conhecimento nenhum de batalha espiritual, não tem percepção nenhuma, é zero em discernimento espiritual. É por isso que a coisa não avança para eles, porque não estão preparados. Deus não treina e não equipa para a guerra. Quem tem que fazer isso é a gente. É nós que precisamos estar prontos. Algumas pessoas dizem assim: Israel passou 40 anos no deserto, então eu posso viver anos em dificuldade. Não. Israel desobedeceu, é por isso que ele rodeou a montanha por muitos anos. A desobediência faz com que você não saia do lugar. Desobedecer a Deus não vai te fazer avançar. Ir contra uma direção de Deus não vai te fazer avançar. Aprenda uma coisa: a palavra de Deus revela o desejo de Deus, a sua natureza, as suas promessas. E se você quer triunfar, você tem que aprender a usar as ferramentas de Deus e aprender a ser um soldado exercitado. E só tem uma maneira de exercitar um soldado: treinamento de batalha. Qual é o melhor treinamento de batalha, querido, que nós podemos ter? A Bíblia diz que o obreiro ele não pode se envergonhar, ele não pode ser envergonhado pela palavra que maneja. Você não sabe nem manejar a tua Bíblia, não sabe nem manejar a tua espada. Como é que você vai lutar contra o diabo? Diz que um casal convidou o pastor e a pastora da igreja para jantarem na sua casa. E a mulher tinha uma coleção de talheres e pratos finos, muito caros. E diz que quando os pastores saíram, ela deu falta de uma das colheres. E aquela mulher começou a chamar o pastor e a pastora de ladrões. Ladrões, vieram aqui na minha casa, roubaram a minha colher. São ladrões. E por um ano ela ficou com aquele sentimento. E o marido dela disse assim para ela: não fala nada. Você tem que aprender a entregar nas mãos de Deus. E ela dizendo: não, mas como é que pode um pastor roubar a minha colher? Era uma colher cara. E então, o pastor e a pastora foram convidados pelo marido dela a retornar na casa, um ano depois. E ela estava na mesa inquieta, o marido dela estava conversando com o pastor e a pastora, e ela não se aguentou. Ela disse: pastor, por que você roubou a minha colher? E ele disse: eu não roubei nada. E ela disse: sim, você roubou. Depois daquela noite eu não achei mais a minha colher. Aquela colher é caríssima. E o pastor disse: eu coloquei dentro da sua Bíblia. Há pessoas que estão na igreja,
mas não pegam a Bíblia. Não têm comunhão com Deus e querem vencer o diabo. Há pessoas que fazem uma campanha após outra campanha, e essas campanhas vão ajudar você de alguma forma, mas a única maneira de você destruir as trevas e parar de viver em apuros é se você estiver pronto para a guerra. E para estar pronto para a guerra, você tem que aprender a manejar a sua espada. Você tem que conhecer a sua Bíblia. Você vai ter que aprender a orar. Porque a oração, ela não é apenas uma comunhão com Deus, ela não é apenas um monólogo. A oração também é um meio, sabe? De Deus, Ele se manifestar na sua vida, de treinar o seu espírito. É assim que o homem de Deus e a mulher de Deus são treinados para a guerra espiritual. Como é que você quer vencer? Como é que você quer vencer a guerra espiritual só estando do lado atacado? Você tem que aprender treinamento. Você só está sendo atacado. Você não sabe se defender contra essas coisas. Você vai ter que entrar no treinamento do Espírito Santo. E eu vou dizer para você, ninguém vai te carregar no colo. Você vai ter que arremangar as mangas e buscar a Deus, conhecê-lo, aprender a manejar essa espada. Porque, querido, só tem um instrutor, só existe um instrutor no campo de treinamento espiritual, que se chama o Espírito Santo. E ele se apresenta todas as manhãs para você. Mas você vive a sua vida e esquece de aprender com ele. E se nós queremos vencer, nós precisamos parar de evitar a batalha para a qual nós fomos desenhados. É um erro, e nenhum de nós pode permitir fugir dessa batalha. Em 2 Samuel capítulo 11, olha o que está escrito do verso 1 ao 4. Eu quero ler e aqui eu vou encerrar essa palavra. 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Presta atenção, porque esse é um texto muito importante. Achou aí? 2 Samuel 11, do 1 ao 4. Ó, tem um telefone aí falando. 2 Samuel 11, do 1 ao 4 diz assim: Tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. Presta atenção. Davi deveria estar na guerra, e por não estar na guerra, ele enfrentou a pior guerra da sua vida. Querido, não há como você fugir da raia. Ou você aprende a batalhar, ou você aprende, sabe, a guerrear espiritualmente, ou o diabo vai te vencer. Davi era um vitorioso toda vez que ele ia às batalhas, mas o dia que ele parou de batalhar, o diabo tem conseguido fazer com que muitos de vocês parem de orar. Quando você para de orar, uma guerra muito maior se levanta nos seus membros. É por isso que não há vida com Deus sem oração. Se você não quiser estar na guerra, uma guerra virá até você, e uma guerra muito pior.
Porque aqui nesse mundo, querido, o que nos ativa é Deus, o que nos protege é Deus, o que nos unge é Deus, o que nos fortalece é Deus, o que nos faz vitoriosos é Deus, o que nos faz conquistadores é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Você tem que estar sendo treinado espiritualmente dia a dia em oração, buscando a Deus, e quando o diabo se apresentar, você vai vencê-lo, porque estará treinado espiritualmente para combater. Aleluia, aleluia. Deus está falando a muitos de vocês: volta para a oração, volta para o jejum, volta a aprender a manejar essa espada. É só assim que tu vai vencer o teu inimigo. Aleluia. A gente pensa, né? Foi injusto. Davi batalhou toda a vida, e quando ele quis descansar uma única vez, foi aí que o diabo pegou ele. Mas querido, o nosso adversário, ele anda em derredor. Enquanto Davi estava em oração, o diabo não podia tocar nele. Rugia o desgraçado, mas não podia tocar nele. O homem que ora está blindado. Aleluia. Leão nenhum consegue tocar em um homem de oração. Daniel foi injustiçado, foi lançado na cova dos leões. Os homens esperavam a morte, esperavam a pior notícia. No outro dia o rei foi lá e perguntou: Daniel, está vivo? Sim, rei. Os leões não puderam me fazer nada. O homem que está em oração, ele está totalmente protegido. Da planta dos pés ao alto da cabeça, há uma luz sobre ele, há uma glória sobre ele. A mão do Senhor está sobre a vida dele. Podem intentar contra ele, podem injustiçá-lo, podem lançá-lo numa cela, numa cisterna, numa cova, seja lá o que for, a mão de Deus o protegerá, a mão de Deus o levantará, a mão de Deus o honrará, porque o Senhor sustenta aqueles que estão nele. Fica de pé junto comigo. Há muitos de vocês aqui que precisam parar de mentir. Há muitos de vocês que estão aqui que tem que parar de se enganar a si mesmo. Essa negação não vai levar você a lugar algum. Como assim, profeta? Você está na igreja, participa da ceia, vai na igreja quando dá, vai na igreja quando pode, mas não tem mais vida de oração, não maneja mais a palavra. Alguns de vocês estão que nem aquela mulher, estão só como críticos da igreja. Todo crítico da igreja parou de orar. Todo crítico da igreja parou de mergulhar nas escrituras. Está sobrando tempo para ele, porque ele não tem mais tempo com Deus. Porque se ele tivesse tempo com Deus, Deus ia dizer para ele: para de falar, linguarudo. Você não precisa estar atacando os irmãos. Você tem que voltar para o meu coração. Você precisa de mim. Você não tem que perder seu tempo falando mal dos outros. Se fosse para escancarar sujeira dos outros, podridão dos outros, só para dar ibope, isso até seria uma coisa boa.
Mas quando eu entro na presença de Deus, Deus me diz outra coisa. Deus diz assim: alimenta meu povo, faz a minha vontade, me ama, perdoa. Você não tem que focar nisso, você tem que focar em mim. Sabe, quando eu entro na presença de Deus, Ele sempre me corrige. Ele sabe que eu sou humano, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe que eu sou perfeito. Mas quando eu entro na presença dEle, é como a Bíblia diz, eu me vejo como um espelho. Eu consigo ver aonde eu estou errando, eu consigo ver aonde estão as falhas em mim, e eu não consigo ficar olhando para a falha dos outros, eu olho para as minhas. Toda pessoa que está com intimidade com Deus, ele não está apontando os defeitos, os erros. Ele não chega numa igreja, sabe, só para apontar aquilo que ele não gostou, só para sair no carro falando das coisas que estavam errado no culto. Sabe? Ele sai do culto com o coração dele assim, segurando: Deus, tem tantas coisas para mudar ainda. Deus, faz tanto tempo que eu não te ouço mais. E querido, nessa manhã, essas coisas têm que cair por terra. Eu quero chamar aqui à frente toda pessoa que tem que voltar para a oração. Toda pessoa que parou de manejar a palavra. E olha, Salmo 23, Salmo 91, são apenas 2 golpes. Para enfrentar o diabo, você precisa conhecer todos os golpes. Salmos 91 é um golpe. Salmos 23 é um golpe. Você precisa de muito mais do que 2 golpes para vencer o diabo. Você precisa, sabe, estar adestrado para a batalha. Você precisa estar preparado. Você precisa ser um guerreiro. Você tem que conhecer a espada. E um detalhe: você tem que conhecer a revelação e não só a letra. Porque o que afia, querido, guarda essa palavra, o que vai afiar a tua espada, não é o quanto você conhece das escrituras, nem os cursos teológicos que tu tem. Eu vou dizer assim, ó, é bom o curso de teologia? É, mas isso não vai expulsar demônio. Isso não vai curar doente. Isso não traz a revelação. Isso coloca a espada nas tuas mãos. Mas o que vai afiar a tua vida é a unção que você recebe fruto da tua comunhão com Deus. Aleluia. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem afiar a sua espada. Tem muita espada embotada aí. Vem para cá afiar tua espada. Vem afiar tua espada aqui, vem. Vem nos pés do Senhor. Afia tua espada nos pés do Senhor. Aleluia. 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 Profeta, eu oro, mas não sinto mais Deus na minha vida. O problema não é não sentir a Deus, sabe? O problema não é esse. O problema é que você está fora da revelação. Porque, queridos, a revelação, ela só vem para os íntimos. De repente você é um filho que já saiu da casa do pai e não está mais convivendo com o pai. Você é filho, mas você não, sabe, você não conhece mais as coisas. Você perdeu a revelação. Você precisa voltar para a casa do pai. Você precisa conversar com o pai. E ele então vai lhe contar os seus segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Só para quem teme. Amém? É só para quem teme. Você tem que conhecer o seu Pai Celestial. Aleluia. Aleluia.
espada embotada, não mais. Diz para o irmão que está ao seu lado: vamos parar de falar mal dos outros. O que é isso, profeta? É falta de Bíblia. É falta de comunhão com Deus. Todo crente linguarudo é falta de comunhão com Deus. Não, mas eu tenho que trazer a verdade. Não. A verdade é Jesus. A verdade não é os podres que você vê. Os podres que a gente vê, a gente não fala, a gente só ora. Porque eu não vou ajudar assim. Sabe como é que eu ajudo? Eu ajudo sendo luz. Eu ajudo sendo sal. Eu ajudo fazendo a diferença. Amém? É assim, querido. Aleluia. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. Deixa eu orar pela tua vida. Os pastores podem me ajudar.